Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, né? Hoje que é feriado aqui na nossa cidade, dia de São Sebastião, né? Padroeiro da nossa cidade. Então, hoje a liturgia nos traz hoje, né, que a gente possa realmente pedir a Deus, né, que Ele nos dê um coração manso e humilde para reconhecermos a sua vontade em nossas vidas e a colocarmos em prática. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16 a 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16 a 23. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu o rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho. E disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgai. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfilar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, essa primeira leitura, né, essa frase que Saul fala a Samuel, né, mas eu obedeci ao Senhor. Então, a gente vê essa primeira situação, nessa primeira leitura, né, que vemos que Saul, né, que faz quase tudo que Deus lhe pede, né, mas ele não obedece em algo fundamental, retendo os despojos que Deus lhe proibira, né, e Deus rompe a sua aliança com Saul, né, porque Saul não fez a vontade de Deus, né, ele obedeceu a Deus em quase tudo, menos nisso, né? Menos, né, no fundamental. Então, retendo, né, os despojos que Deus proibira ele de fazer. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né, que nós possamos sempre, né, fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 18 a 22. Marcos capítulo 2, versículo 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo e vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, aqui no Evangelho, vemos Deus, né, se comportando, né? Jesus aqui a gente vê, né,
porque as perguntas, né, as pessoas querendo, né, as pessoas querendo testar Jesus Cristo, né, e aí eles vão até Jesus e questionam, né? Olha, os discípulos de João e os fariseus jejuam. Por que que os seus discípulos não jejuam? Né? Então, o modo de Deus agir, né, em nossas vidas é com frequência muito diferente, né? Ele exige aquilo que nos parece supérfluo, né? E mostra misericórdia para pessoas que julgamos inaceitáveis, né? Ele vem salvar os pecadores. Jesus veio salvar os pecadores, né? Então, este é o nosso maior discipulado, né? Dar testemunho do amor exigente e radical de Jesus para com todos em nossa sociedade, né? Só assim nós seremos vinho novo em odres velhos, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais fazer a vontade de Deus na nossa vida. E aí, quando as pessoas que perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuam, ele responde, né? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Ou seja, o noivo aqui no caso é ele, né? E aí, né, eles não podem jejuar porque porque o noivo está com eles, né? Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, eles vão jejuar. E aqui ele está se referindo à sua paixão e morte, né? Que aí, naquele momento, né, vai ser e aí sim, naquele momento, os discípulos dele jejuariam, né? Então, que a gente possa, né, realmente sempre refletir, né? Dar testemunho do amor exigente e radical de Jesus para com todos, assim como ele veio salvar a todos, né? Deu a sua vida para a salvação de todos e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos também, né, dar testemunho, né, disso a todos, né? E que a gente possa realmente nos colocar a serviço daqueles que precisam, tá certo? Nos colocar a serviço de Deus e nos colocar a serviço de todos os que precisam, né? Que nós possamos ter misericórdia uns dos outros como Deus tem misericórdia de nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.